Aprender design sozinho é fácil, o problema é que a grande maioria das pessoas não sabe bem por onde começar e por conta disso elas acabam se frustrando e desistindo. Depois de mais ou menos 11 anos no design, eu desenvolvi um meio onde você pode aprender o essencial do design em apenas 30 dias. E sem muita enrolação, já vamos partir aqui para a tela do meu computador. E novamente com mais um mapa mental, né? Antes da gente começar isso tudo, eu realmente te mostrar esse plano de ação concreto para você conseguir desenvolver e aprender o essencial do design dentro de um mês, é muito importante que você entenda que você não aprende design só com teoria, tá bom? Design é algo que você precisa de prática, entendeu? Você precisa muito de prática para você atender. Se você ficar só lendo livro, vendo curso, sem você realmente botar a mão na massa, você não vai aprender design. O design ali, eu falo que ele é muito um 80-20, que vai ser 20% teoria e os outros 80% é prática. Não adianta nada você ter um monte de conhecimento na sua cabeça se você não botar esse conhecimento em prática, entendeu? E só para começar, quando eu falo por essencial, o que eu falo que é essencial? Em vez de você sair aprendendo tudo que existe no design, você ficar doido com um monte de informação na sua cabeça, é importante que de início você aprenda apenas os fundamentos obrigatórios de acordo com a área que você vai trabalhar. Eu botei aqui alguns fundamentos que eu considero obrigatório para todas as áreas ali mais ou menos, mas você pode encontrar o seu, entendeu? Você não precisa ter que aprender tudo no design para você enfim começar, porque se você tiver sempre que aprender, você sempre encontrar uma coisa ou outra para você continuar aprendendo, você nunca vai começar, entendeu? Então, o que eu botei aqui como fundamento obrigatório, e eu vou retornar nessas coisas, entendeu? Tipografia, hierarquia visual, cores, espaçamento, alinhamento, grid, contrastes, e aqui eu ainda botei, você não precisa estudar tudo 100%, é um ponto que eu já tinha comentado antes, você não precisa querer saber tudo, você não precisa querer saber tudo sobre isso, entendeu? Entenda o conceito, veja alguns exemplos, se você buscar tentar entender tudo, toda a cerne, realmente você tentar grudar esse conhecimento por completo na sua cabeça, você nunca vai sair do papel. A gente tem muito esse perfeccionismo quando a gente está começando a estudar ou querendo aprender algo novo, de querer fazer tudo 100%, sabe? Você realmente quer saber tudo antes de começar. E se você tiver essa mentalidade para você iniciar no design, ou edição de vídeo, qualquer outra área que você queira estudar, você dificilmente vai conseguir estudar de uma maneira boa mesmo, porque você vai estar sempre procurando mais conteúdo, né? E aqui eu ainda boto para você utilizar o YouTube como uma fonte de conteúdo. Por que que eu falo isso? O que acontece? Muitas pessoas quando vão começar a estudar, elas pensam ali na questão da faculdade, né, e tal, e também pensam em comprar cursos de outros designers. Pode ser uma boa opção, mas para você que não tem dinheiro, fica difícil. Eu entendo que é complicado você começar com esse investimento grande assim. Então o que eu faria se fosse você, eu montaria uma linha de estudo onde eu preciso saber o que eu vou estudar e depois eu entraria no YouTube para conseguir encontrar esse tipo de conteúdo. Eu falo porque eu utilizo muito o YouTube como um mecanismo de busca para aprender as coisas que eu preciso, entendeu? Eu faço isso muito. Ano passado, por exemplo, eu tava querendo aprender um pouco mais sobre o YouTube, que é a minha área também, mas querendo aprender um pouco mais sobre o YouTube. Então eu entrava no próprio YouTube para pesquisar conteúdo sobre, entendeu? Então é o que você pode fazer. A vantagem do YouTube é que é gratuito, então você pode fazer o que você quiser. Mas é muito simples de você conseguir acessar esse tipo de conteúdo e estudar boas coisas no YouTube. Então pode utilizar sem medo o YouTube como ferramenta de trabalho que você definitivamente não vai se decepcionar. Agora, saindo dessa parte do estudo por si só, vamos partir um pouco aqui para a prática, né? Uma coisa que eu recomendo que você faça, e eu fiz muito quando estava começando a aprender design, começando a aprender um pouco mais sobre esse mundo, foi copiar outras artes de outras pessoas, né? Obviamente eu não tô falando que é para você copiar essas artes e você sair postando por aí e falar que é sua. Não. É cópia como método de aprendizado, entendeu? Como eu falei aqui, não é você apenas copiar por copiar. É você usar a cópia inteligente como um modo de aprendizado. A ideia principal disso aqui é você copiar artes de outros designers e você refazer o que ele fez para você ir aprendendo todo o pensamento que ele teve, né? Para que você treine o seu olho e a sua consciência. Novamente, para ser um bom designer, você precisa de prática, o que eu falei ali no início. E essa parte da cópia inteligente vai ser algo que vai ajudar muito. Quando eu tava querendo aprender um pouco mais sobre esse mundo de capas de vídeo do canal do YouTube, onde que é a área que eu atuo, eu via outras pessoas que eu encontrava como referência e tentava copiar a arte que ele fez, pensando, ok, como que ele fez isso, como que ele chegou nessa linha de raciocínio, qual que é o pensamento por trás disso aqui, e ia copiando a arte dele, modelando ali, para que eu fosse aprendendo junto com isso. Novamente, não é você copiar por você copiar, é uma cópia
inteligente, uma cópia visando você aprender, né? E aqui eu ainda boto exemplos práticos de como que você pode fazer isso, né? Busque referências no Behance, no Pinterest, no Instagram, que são os melhores lugares para você com certeza encontrar essas artes de designer. Eu acho que o Behance pode ser melhor ainda, porque se você escrever lá social media, já vai aparecer muita coisa. Se você escrever post, vai aparecer muita coisa. Escreve pizzaria, hamburgueria, balada, festas, vão aparecer muitas referências boas no Behance para você conseguir pesquisar esse tipo de conteúdo e copiar, né? Copie a arte escolhida, busque por boas artes, com boas composições, com boa composição de cor, com uma montagem interessante. Obviamente você não vai entrar ali e copiar a arte de um maluco que é uma arte que não é bonita. Então vai na galera que tem um pouco mais referência, que tem um pouco mais seguidores no Behance, que tem um portfólio mais organizado, que é uma pessoa que com toda certeza vai entender mais que as outras, entendeu? Enquanto copia a arte da pessoa que você escolheu, você precisa se perguntar algumas coisas para você conseguir entender o processo criativo dessa pessoa. Por que essa pessoa escolheu essa fonte? Ok, eu copiei um post de advocacia. Por que esse cara escolheu essa fonte? Por que ele escolheu essas cores? Por que ele utilizou essa hierarquia? Por que isso aqui está posicionado aqui? Por que isso está aqui? Por que isso está aqui? E o que no geral torna essa arte uma arte tão boa? Uma arte que funciona, entendeu? Então é o que eu falei. Além de copiar a arte, é necessário que você tenha um pensamento por fora. Que você busque entender mais do processo criativo da pessoa que você está copiando a arte. E após isso, vem para mim foi a minha melhor parte em que eu mais me diverti fazendo, que foi os projetos fictícios. Cara, essa parte é muito boa. O que vai acontecer basicamente aqui esse é o momento que você vai realmente criar com a sua própria cabeça, né? Após você aprender um pouco mais na prática o que fazer, modelando e copiando as artes de outros designers, chegou a hora de você botar a mão na massa por conta própria e desenvolver as suas próprias ideias. Isso aqui é muito interessante, é por isso que eu falei que você precisa dessa parte da cópia. Você vai criar um senso crítico para você entender o que realmente é bom, o que funciona, o que não funciona, para quando você chegar nessa parte de você criar os seus projetos fictícios, você já ter uma ideia própria sua, entendeu? Você conseguir desenvolver suas próprias ideias. E de quebra, isso vai te ajudar a construir um bom portfólio, desenvolver um raciocínio mais estratégico e também te prepara para lidar com demandas reais. Beleza, mas como que você pode fazer esses projetos fictícios? Vamos lá, cara, é muito simples. Essa ideia de projeto fictício é muito simples. A ideia é você simular uma demanda, como se alguém tivesse contratado você para você fazer o serviço. Essa é a ideia principal. Então, o exemplo 1 aqui é basicamente o cliente, ele chega, ele te contratou para fazer uma identidade visual para uma cafeteria dele. Exemplo, você não precisa necessariamente fazer para cafeteria, você pode escolher uma academia, pode escolher qualquer outro serviço que você queira fazer. A ideia é simular a demanda, entendeu? O cliente, ele chega, te contrata, ele vai mandar ali para você as informações e você vai ter que criar a arte como se o cliente tivesse mandado a mensagem para você. Você pode fazer isso mentalmente, entendeu? Esse negócio de fingir que o cliente te contratou, entendeu? E quais são os processos que você vai seguir? Você vai criar um briefing fictício detalhado. Às vezes o cliente ele não vai te mandar um briefing detalhado, né? Então é um trabalho seu ter que tirar essas informações do cliente. Uma dica que eu posso dar mais para frente para vocês é você criar um formulário de briefing que o cliente vai preencher para você conseguir entender um pouco mais sobre a realidade do negócio dele, mas aqui, nessa situação fictícia, você não tem como fazer isso. Então, meio que imagina que o cliente já mandou um briefing mais assertivo para você e você vai saber bem o que fazer, né? Depois disso, você vai fazer uma pesquisa visual de referências, você vai buscar referências ali na mesma área dele para você entender que linha que você deve seguir para você conseguir montar uma ideia. Crie um mood board. Essa parte aqui não é a minha parte favorita, entendeu? Eu não trabalho com identidade visual, mas tem muita gente que trabalha que faz um mood board só para entender um pouco melhor a cerne da empresa do cliente e em qual linha você tem que seguir, qual cor você vai ter que utilizar, o que realmente representa a marca, entendeu? Depois disso, você vai começar a criar arte baseado em tudo que foi dito aqui, assim, mood board, pesquisa de referência, briefings. Depois disso, você faz os ajustes, depois você finaliza o projeto. É basicamente isso. Quando eu falo de você simular uma demanda, é você fazer exatamente isso que tá aqui. Isso não é para você fazer uma vez, não, tá? É para você fazer várias vezes, da mesma jeito de cópia. Você precisa fazer várias vezes. Se você quiser realmente aprender como vai funcionar esse processo, você precisa fazer várias vezes. E aqui eu botei um segundo exemplo, que é você criar um feed do Instagram com os seus designs para uma marca fitness, entendeu? Vamos supor que você não quer trabalhar com identidade visual, você quer criar
você quer trabalhar com arte para social media e para post, então você pode fazer isso. Você pode criar um feed do Instagram super organizado aí com as informações que você, com os melhores designs que você tem e vai tornando esse processo mais real. Faz a mesma coisa aqui, ó, você cria um briefing detalhado, faz pesquisa de referência, tudo que já foi dito aqui em cima, ele se encaixa aqui embaixo também. Então essa parte aqui, ela é essencial para você realmente aprender isso tudo. Uma coisa que com toda certeza também vai te ajudar a desenvolver melhor esse lado do designer seu é a questão dos feedbacks. Isso aqui, cara, é algo que acho que todo mundo precisa passar por isso. O feedback vai ser exatamente o que vai te permitir evoluir o seu nível artístico. Entendeu? Eu falo isso porque quando eu comecei no design, a gente que começa sozinho, a gente não tem uma rede de apoio, a gente não tem pessoas que possam ensinar coisas pra gente, né? Então a gente acaba ficando sem esse feedback e isso é algo que você precisa ir atrás. Eu até escrevi algo muito interessante aqui, ó. Você sozinho não consegue ter um senso crítico suficientemente bom pra entender o quão bom as suas artes são ou não, entendeu? Eu falo isso porque, embora você tenha um bom senso crítico quando você for desenvolvendo, testando, copiando, criando novas artes, você desenvolve senso crítico, mas você não consegue se julgar da maneira que outras pessoas conseguem. Você até consegue pensar, pô, eu consigo melhorar isso aqui, mas no geral, você não tem capacidade de se julgar em um nível mais profundo. Então é interessante que você tenha um feedback externo. E como que funciona esse feedback externo? Você pode entrar ali em comunidades de design, no Discord, no WhatsApp, que é algo que eu já fiz e continuo fazendo ainda. Eu acabo entrando ali em grupos do WhatsApp com designers do Discord, mando as minhas artes, pergunto para as pessoas o que elas têm para falar, qual ponto tem para melhorar. Também tem o Reddit para designers, você pode encontrar aí, grupo de designers no Facebook, comentários do Behance, na hora que você postar uma imagem do Behance, às vezes as pessoas vão comentar, então é um bom feedback. Twitter também, muito bom. Você criar um Twitter onde você vai botando as suas artes, as pessoas podem ir vendo e comentando. Então, assim, é interessantíssimo que você vá atrás desse feedback de início, porque isso vai te ajudar muito, mas muito, a evoluir o seu nível artístico. Eu, por exemplo, eu tinha um toque que toda a arte minha ficava muito saturada, mas é porque eu gostava disso, aí os outros designers acabavam falando que isso não estava sendo bom, e depois de um tempo eu comecei a mudar isso, entendeu? Eu falo porque às vezes você pode ter uma mania, você pode ter alguma coisa que você está fazendo que está mais prejudicando o seu trabalho do que te ajudando, entendeu? Então é bom que você vá atrás desses feedbacks, dessas opiniões. Então, isso aqui, eu falo com tranquilidade, vai ser algo que com toda certeza vai te dar uma força muito grande nisso, um empurrão muito grande. E por último desses tópicos, mas muito importante ainda, que é sobre você ser skin the game, né? Você viver o design, você realmente viver o design. Se você quiser realmente aprender rápido e da maneira certa, é necessário que você se exponha a isso, entendeu? Você não vai aprender o design se você realmente não quiser se expor e aprender isso tudo. Cara, isso pra mim é algo muito forte, muito, muito forte mesmo. Tem muita gente que vai aprender o design e sempre deixa as coisas, não só design, né? Às vezes edição de vídeo, copyright, qualquer outro serviço relacionado à internet, mas vai deixando ele meio de lado, sabe? Ele não entende realmente a importância de você estar exposto. Eu gosto de falar isso e comparar com você aprender inglês. Quem teve que aprender inglês sabe que a melhor maneira de você aprender inglês é você realmente se expor a língua, né? Você vê um filme em inglês, com legenda em inglês, você escutar músicas em inglês, você realmente está exposto para isso. E para mim, o design, qualquer outro tipo de aprendizado, é do mesmo jeito. Você precisa se expor, você precisa querer para isso acontecer. E aqui eu até botei de exemplo, ó. Tenta todo dia que você puder passar um bom tempo analisando projetos de outros designers renomados, entendeu? Se você é um designer de marca, procura pessoas que fazem boas marcas, já fizeram para marcas famosas, e vai lá, analisa, destrincha o projeto inteiro, tenta você entender a mente da pessoa por trás ali, entendeu? Busque entender o projeto, como eu acabei de falar. Não é você só olhar, é você realmente observar em detalhe, você pegar a cerne daquele projeto, entendeu? E você também se questionar e realmente você entrar nesse mundo, entendeu? Você realmente entrar nesse mundo. Não é você fazer as coisas de qualquer jeito. Entra de cabeça. Se for fazer, você entra de cabeça, entendeu? Se você quiser ter clientes lá na frente, se você quiser ganhar dinheiro com isso de verdade, você vai ter que entrar de cabeça. Não tem como. Eu também botei aqui algumas outras dicas extras que podem te ajudar muito nesse processo inteiro. Primeiro é você buscar ir além do design, né? Obviamente eu tô ensinando você a ser um designer, mas tem competências que vão além do design, que vão te ajudar muito nesse processo de você desenvolver tanto as suas comunicações, as suas habilidades interpessoais, quanto qualquer outra coisa. Então aprenda a vender, aprenda a se comunicar bem, crie bons contratos, aprenda sobre copyright, tenha bons contatos, network é essencial, entendeu? Foca bem nas redes sociais, em criar conteúdo, em aparecer ali no Instagram, no LinkedIn, no Twitter. Se você quiser ter clientes, você precisa ser visto. É a métrica máxima que eu já falei em todo o vídeo. Quem não é visto, não é lembrado. Então é muito interessante que você seja uma pessoa que tem um posicionamento muito ativo nas redes sociais. E além disso,
busque trabalhar com eficiência. O seu tempo vale ouro. Tem muito designer, muito editor de vídeo que eu conheço que demora muito tempo para trabalhar numa arte e acaba não conseguindo pegar novos clientes por conta disso, porque a pessoa não sabe otimizar o próprio tempo, não sabe trabalhar com velocidade, com agilidade. Então, assim, além do design, existem outras competências muito importantes que você realmente precisa aprender. E outra coisa, essas dicas extras que estão aqui na tela, gente, tudo isso aqui você consegue aprender no YouTube. Você não precisa necessariamente comprar um curso, gente. Você não precisa necessariamente comprar um curso para você aprender isso tudo. Tudo isso tem na internet. No YouTube, se você quiser aprender. Se você tiver dinheiro para comprar um curso, compra o curso. Obviamente, ele vai te ajudar mais. Ele te dá um direcionamento detalhado, né? Claramente. Mas se você não tem dinheiro, você não precisa disso. E aqui eu também separei um boardzinho com um plano prático de 30 dias para você que você quer aprender, né? Eu botei aqui, ó, no dias 1 ao dia 7, fundamentos, mais copyleft, fundamentos no caso é aquela teoria que eu expliquei para você, mais um pouquinho de cópia, você ir copiando as artes de novos clientes, você fazer isso durante 7 dias, né? Dos dias 8 ao dia 15, uma cópia pesada, você realmente pegar para copiar 2, 3 artes por dia, reprodução fiel. Dias 16 aos dias 30, projetos próprios, 2 projetos completos, feedbacks mais ajustes, entendeu? Aqui essa parte do feedback mais ajustes é onde os ajustes você pode fazer sozinho, o feedback é você conseguir nos grupos, né? E aqui você vai sair de um nível júnior sólido assim para 30 dias, né? Que foi exatamente o que eu falei que você consegue fazer esses 30 dias. Obviamente, isso aqui não é o essencial. Você vai aprender ali o que você realmente precisa para você iniciar, né? Você vai precisar de mais tempo para você se tornar um profissional de verdade. Se você tiver mais tempo que isso, mais que 2 horas por dia, entra de cabeça. Se você tiver mais que 2 horas por dia para você aprender isso, com isso que eu te passei aqui, você já tem o suficiente para você aprender muita coisa. Já vai deixando o like, se inscreve no canal, dá uma olhada nos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela, só escolher o melhor para você. Eu recomendo para você esse vídeo da esquerda aqui, ou à direita, não sei, eu acho que é a minha esquerda aqui que tô apontando. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!